Pessoal, desculpem a distração. Embora eu fique super feliz de ver o pessoal estimulando que eu continue. De certa forma, para um ou outro pode não ser legal e não foi por propósito. Tu vê, eu sou pirado mesmo. Eu fico lá querendo ensinar as coisas e esqueço do resto. Já aconteceu algumas vezes isso, depois eu vou me desculpar com o professor. Galerinha, olha só. O conjunto dos números racionais eu acho que ficou legal. O nome dele ajuda, hein? O nome é ajuda. Racional vem de razão, razão é divisão. Todo o cara que pode ser representado na forma de divisão. Agora a pergunta é, quais são os números que nós conhecemos e que faz parte de nossas vidas, que não está incluso nem nos naturais, nem nos inteiros, nem nos racionais? Parabéns, é o conjunto dos números irracionais. Aí eu só vou precisar de um exemplo. E o que seriam esses números irracionais? Ai, ai, ai. A gente pode usar a letra I para representá-los, os irracionais. Qual o número será que não está incluso em nenhuma dessas categorias ainda? Números famosíssimos aí de nossas vidas. Hã? Ah, garoto, gostei. Vocês lembram como é que surge o pi? Tu pega a circunferência e divide. Raio é o raio da bicicleta, é aqui. O que é isso aqui então? Diâmetro. Qualquer coisa redonda nessa vida, tu pega a circunferência, divide pelo diâmetro, dá sempre o mesmo maldito número. Tem competições internacionais para ver quem é que decora mais casas após a vírgula do pi, de cabeça, tu sabe disso, né? Tem, sei lá, arremesso de caroço de melancia, então deve ter tudo, né? Se arremesso de anão, uma vez eu vi, campeonato de arremesso de anão, eu fiquei chocado. Foi proibido, inclusive, né? Os anões protestaram porque eles precisavam de emprego tal, e tudo, deu um bafafá danado. Hoje está proibido o arremesso de anão. É uma coisa assustadora. O ser humano, eu não lembro qual é o país exatamente, mas eu lembro da cena, cara. Uma cena, e o anãozinho fica num formato específico para ficar aerodinâmico, né? Tem um ângulo de lançamento e tudo mais. Dá para dar uma aula de física depois sobre isso. Agora olha só. Quando me falaram lá no 7º, 6º ano que todas as coisas perfeitamente redondas, se tu mede a circunferência, mede o diâmetro e divide, dá 3,14, eu obviamente não acreditei, eu sempre duvidei de tudo. Aliás, eu acho que é por isso que eu cheguei onde eu cheguei, porque eu sempre soube duvidar das bobagens que me falaram ao longo da vida. Muita bobagem escutei, meu Deus. Mais bobagem do que coisa verdadeira. Aí o cara falou isso, eu, tá de sacanagem. Cheguei em casa, a primeira coisa, mãe, aquela tua trena. Peguei a trena de costura da minha mãe, fui na panela dela, tal, fui na calculadora, 3, alguma coisa. Não era o 14, mas peguei a roda da minha bicicleta, tentei fazer com uma moeda, deu trabalho pra caramba. Mas o pior é que dava sempre 3, alguma coisa. Eu fiquei desconfiado daquelas casas não ter fechado o 14, né? Mas de qualquer maneira eu vi que fazia sentido o que o cara estava falando. Tu imagina essa notícia há 2000 anos atrás, onde as pessoas achavam que as coisas redondas eram divinas. Lembra por que as coisas redondas são divinas? Onde é que os deuses moram? Quando tu reza, onde é que tu olha? Quando tu pede, tá desesperado. E quem é que está lá no céu que a gente pode ver? O sol, que é redondo, a lua, que é redonda. A prova de que a coisa redonda é divina, é perfeita. É assim que os antigos pensavam na Grécia Antiga. Aristóteles era um defensor dessa ideia. Legal, né? Certo? Uma ideia meio hoje, né, abobada, mas na época respondia as perguntas. Olha que interessante. Quando a galera confirmou que toda coisa redonda, que já era perfeita, tinha dentro dela um número mágico, isso aqui é Deus. Para algumas pessoas, isso aqui era a prova de que Deus existe e construiu as coisas redondas. Só que eu acho que na primeira aula cheguei a te falar do número de Fibonacci, não te falei? A sequência de Fibonacci gera um número de Fibonacci. Não falei nada errado, tá? Número de Fibonacci, é isso. Falei para vocês do número de Fibonacci nas primeiras aulas? Pega a minha altura, divide pela altura do umbigo até o chão. Falei isso ou não falei? Então vou te falar, pega a altura de uma pessoa, divide pelo tamanho do umbigo até o chão,
dá 1,618. Tu pega o tamanho do braço de uma pessoa todo, até o ombro, depois divide pelo tamanho do cotovelo até o ombro, dá 1,618. Todos os dedos da tua mão, pega esse dedo maior aqui, divide por esse tamanhozinho um pouquinho menor, 1,618. Pega esse, divide por esse, 1,618. No rosto também, na perna também. Todo maldito animal que tu pega no chão, rastejando, se tu faz a proporção nas perninhas dele, 1,618. Pega uma foto da Via Láctea, sabe a Via Láctea? A galáxia em que tu mora? Ela tem forma de espiral, não tem? Pega esse tamanho, divide por esse, adivinha quanto é que dá? 1,618. Pega um caracol gosmento caminhando no chão. Vou desenhar pra ti, ó. Olha como eu sou um desenhista inato. Caracol feliz, olha ali. Tu pega o caracol, mede esse tamanho, mede esse, divide, quanto é que dá? Tavas rindo do pi, e agora? O que tu acha do número de Fibonacci? Não dá um friozinho na barriga de falar, ai, acho que Deus existe mesmo. Cara, quando eu fiquei sabendo o número de Fibonacci, eu fiquei chocado em saber que a grande imensa maioria das coisas naturais, árvores, bichos, vegetais ou animais, o número de Fibonacci está de certa forma escondido em cada maldita parte do corpo do animal. No ser humano, em mais de 1000 lugares, se consegue achar essa proporção, né, do número de Fibonacci. Bizarro, hein, cara? Bizarro, assustador. 2 exemplos bacanas de números irracionais, mas eu quero mais exemplo. Raiz quadrada não exata. Raiz quadrada não exata. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5. São números irracionais. Foi assim, na verdade, que eles começaram a aparecer. Quando Pitágoras quis calcular a diagonal de um quadrado de lado 1. A diagonal de um quadrado de lado 1. Não tá com o celularzinho na mão não, né? Guarda esse celular. Guarda esse celular. Ó, continuando. Números irracionais. Sabe como é que eu vou representar ele? Assim, ó. Os reais, que são todos os números que tu pode imaginar na tua cabeça, menos quem? Os racionais. Se tu pegar todos os números que tu conhece e tirar os números inteiros, os números naturais, já tirou os inteiros, né? Os números racionais, vai sobrar só os números esquisitos, os irracionais. Já te mostrei alguns exemplos, 3,14, 15, 9, blá blá blá, 1,618 número de Fibonacci, raiz de 2, alguém tem noção de quanto é a raiz de 2? Parabéns, só de tu saber que é 1, alguma coisa eu fico feliz. Mostra que o cara pensou, 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2, 4, tá entre 1 e 2, parabéns, tá ótimo. 1,41. Tem vestibular, meu querido, que se tu não lembra que a raiz de 2 é 1,41, para substituir no lugar da raiz de 2, tu não acha a resposta. Olha que loucura. Então isso é uma coisa que eu vou começar a cobrar de vocês a partir desse ano. Ó. A noção de quanto é a raiz de 2. Raiz de 3, 1,73. Essas raízes aí são as mais famosas. Claro que existem infinitos números irracionais, né? Existem infinitos números cuja raiz não é exata, então automaticamente existem infinitos números irracionais. Agora sim, eu posso lembrá-los, né, fazendo o diagrama de Venn, eu posso lembrá-los das relações entre todos esses conjuntos que nós revisamos. Ficaria assim, vê se vocês concordam comigo. O grande conjunto deles todos são os números reais. Dentro dos números reais tem uma região que a gente chama de irracional e os outros todos são os racionais. E dentro dos racionais, quem mais? Os inteiros e os naturais, certo? Então, esses números aí, galera, ó, compõem quase todos os números que existem. Mas tem cara que não tinha o que fazer, né? E aí acabou inventando coisa mais bizarra ainda. Não é possível. Não é possível, professor. Me conta. Claro que eu te conto. Olha só. Tu lembra onde é que vem a ideia de raiz quadrada? Essa eu aprendi no Jô Soares, a origem da raiz quadrada. Dá pra acreditar nisso? Vendo o programa do Jô, é que um matemático fodão lá ensinou a origem da raiz quadrada. Eu não me conformo como é que meus professores não explicaram isso pra mim, cara. Eu nem na faculdade nunca tinha explicado a origem da raiz quadrada. É inacreditável. Vou te mostrar. Galerinha, se vou fazer aqui bem bonitinho de acordo com o quadro, ó. Se eu faço um quadrado no quadro,
com 4 quadradinhos. Tu sabe qual é o lado desse quadrado, né? A área é quanto? 4 e o lado 2. Parabéns. Se eu faço um quadrado um pouco maior, composto de 9 quadradinhos menores, tu consegue me dizer a área e o lado. Quanto é que é a área? Quanto é que é o lado? Os matemáticos antigos, ainda rabiscando com graveto na areia da praia, faziam esse raciocínio e viam, caramba, existe uma relação matemática entre o tamanho do quadrado, que é a sua área, e o lado do quadrado. Não é isso? Só que antigamente, pessoal, não existia o sinal de igual. Nem de mais, nem de menos. Era tudo escrito em forma de poesia. As contas matemáticas eram escritas em frase. X mais 8 é igual a 10. E aí o cara vai escrevendo a conta que ele vai fazer. Agora vou isolar a letrinha. Uma loucura. Olha como é que os matemáticos escreviam essa conta aqui. Eles falavam assim, ó. O lado do quadrado 4 é... Qual é o lado do quadrado 4? 2, parabéns. Esquisito, né? O lado... Fiquei arrepiado. Tu vê? Não falei nada. Vocês pensaram. Em latim eles escreviam isso. Não era em português, né, cara? Era em latim antigamente. E aí ficava assim, ó. Radix quadratum 4 est 2. É a mesma coisa que eu tinha escrito em português, só que está em latim agora, né? Radix quadratum 4 est 2. O que significa radix? O lado, né? O lado, né? Antes era o lado do quadrado. Quadratum, quadrado, né? Tudo bem? Quadratum, quadrado. Radix sobrou o quê? Lado. Só que tu imagina um copista. O que o copista faz? Copia. Antigamente não tinha impressora. Né? Não era apertar enter e imprimir o livro, né? Alguém tinha que copiar. O gênio fez à mão o livro. O copista ia lá e copiava com letra mais bonita aquele mesmo livro. Copiava 100 livros iguais. Legal, profissão? Então o copista tá de saco cheio, né, meu querido? O copista tá puto da cara. Primeiro que ele não tá nem entendendo aquela porcaria que tá escrita lá, que é matemática, né? Ele quer que morra o matemático. Ele vai lá e escreve assim, ó. Radix quadratum 4. O igual, né? Começou a surgir para os caras parar de escrever est toda hora. Bota 2 risquinhos ali, acabou. 2. Aí de tanto escrever R, Q do número igual a tanto, os caras pararam de escrever o quê? Escreviam R 9 igual a 3. E os copistas começaram a copiar errado um do outro. O R começou a se transformar no que hoje é a raiz quadrada, radite quadratum, que virou raiz quadrada portuguesando. Olha que lixo. Então, ó, tu acredita que esse símbolo bizarro é um R mal copiado ao longo da história? Um R mal copiado ao longo da história, de livro para livro, se transformou hoje no símbolo da raiz quadrada. Então, quando tu olhar a raiz quadrada, meu querido, eu quero que tu lembre, radix, que significa o quê? Lado. Quando tu acha a raiz quadrada de um número, tu estás querendo achar o lado do quadrado que tem aquela área. Raiz de 100. Então, um terreno de 100 metros quadrados tem um lado 10. Meu Deus, é óbvio. Raiz quadrada é assim que se acha o lado de um quadrado. O nome é isso, raiz quadrada, radite quadratum, lado do quadrado. Só que se o cara não ensina isso para criança, eu ensino isso para criança no 6º ano, porra. Tinha que ter te ensinado isso no 6º ano, no 7º ano, no 8º ano, no 9º ano. Aqui no 1º ano eu ia falar, cala a boca, a gente já sabe, vai pra próxima. Tá entendendo? É assim que tinha que ser. E tu vê, cara, eu fui aprender no Jô Soares, pra tu ver como o ensino no Brasil é meia boca. E eu estudei na melhor faculdade do Brasil, né? Na Universidade Federal, Engenharia Mecânica, na época que eu fiz, era a melhor faculdade do Brasil. Não me apresente a pior. Não me apresente a pior, que eu não quero conhecer, deve ser terrível. Olha só, fala ali. Muito obrigado. Legal essa história do radix quadratum, hein, galera? Show de bola. E eu acredito que isso foi só uma pitadinha, né? Eu acredito que isso ajude vocês futuramente a pensar melhor em raiz quadrada. Show de bola. Porra. Agora só tem um pepininho para resolver aqui. Vai dar tempo. Te falei que os malucos inventaram números a mais ainda, não foi? Né?
A história começou assim, ó. Quanto é que é a raiz de 100 mesmo? 10. Legal. E quanto é que é a raiz cúbica de 1000? É 10? Porque raiz cúbica tu faz 10 vezes 10 vezes 10. Tu faz 3 vezes, né? Peraí. Se a raiz quadrada calcula o lado do quadrado, raiz quadrada, calcula o lado do quadrado. O que a raiz cúbica calcula? O lado do cubo. Não dá pra acreditar. Peraí, deixa eu ver se é verdade. Vou fazer um cubinho bem bonitinho, bem reto. Olha que bonito meu cubo. Qual é o volume desse cubo? Não depende, tá ali, pô. Tá feio, mas vai. Que nem a minha cara, vai, olha lá que bonito. Aqui tem 4, certo? E tem mais quantas filas lá pra trás? Mais uma só, não é? 4 mais 4, 8. Qual é o lado, então, desse cara? Tá aqui, né? Dá pra contar, não dá? 2. Raiz cúbica de 8. 2 vezes 2 vezes 2. Então tu olha que loucura, cara. Raiz quadrada significa em latim lado do quadrado. Tu usa a raiz quadrada quando tu pega a área de um terreno e quer calcular o lado. Quando é que tu usa a raiz cúbica, então? Tu tens o volume de um cubo e quer saber quanto é que é o lado. É só aplicar a raiz cúbica. Puf, tu já sabe o lado quanto é que vale. Certo? É para isso que serve raiz cúbica. Lado do cubo. É a tradução. Show de bola. Ah, legal. Então, peraí. Quanto é que é a raiz de cúbica de menos 1000? Quanto? Menos 10. Afinal, menos 10 vezes menos 10? Mais 100. Vezes menos 10? Menos 1000. Tudo bem para vocês? Agora. Agora vai. Raiz de menos 100. Se o cara for tentar, 10 vezes 10 é 100, não é menos 100. Menos 10 vezes menos 10 dá 100 também. Certo? Então, ferrou. Até hoje, não existe. Né? É assim que a gente respondia. Até hoje era assim. Certo? Aliás, vai continuar sendo. Só que eu vou te mostrar uma ideia do matemático para responder isso. Não, vê se o cara não comeu merda. Dá uma olhada. Olha só. O cara pensou assim, ó. Raiz de 100? Pô, peraí. Raiz de 100 é raiz de menos 100, né? É raiz de 100 vezes menos 1. Tudo bem? Fiz algum absurdo? Uma raiz ali que tem multiplicação ali dentro, eu posso separar em dois números, em duas raízes diferentes. Ficaria assim, ó. Raiz de 100 vezes raiz de menos 1. Quanto é que é a raiz de 100? 10. Raiz de 100 é 10. E aí o cara teve a ideia de gênio dele. Raiz de menos 1 não existe? Mas por que não? Vou chamar de I. Eu vou dizer a partir de hoje que raiz de menos 1 é I. E pronto. É a unidade dos números imaginários. Quando esse cara... o cara é piradão. Não tem resposta, mas vamos imaginar que tem. Quem? I. I de imaginação. Ótimo. No começo a galera queria internar o cara. Esse cara tá pirado, né? Tá louco. Só que logo depois ele mostrou que o resultado dele tinha implicações perfeitas na área da engenharia, na área da física, na área da eletrônica. Que essa ideia matemática bizarra era a resposta para problemas que físicos, matemáticos não conseguiam resolver em outras áreas. E é por isso que até hoje a gente usa o I como a unidade dos números imaginários. O que é esse I mesmo? É a raiz de menos 1. I é igual a raiz de menos 1, que é a unidade dos números imaginários. Boa
boa pergunta, cara. Vamos fazer o seguinte, ó. Diz que o Google sabe tudo, né? Deixa eu perguntar aqui pra ele. Deixa eu ver se vai rolar. Tá, mas é que eu queria usar o Google Voice. Criador dos números imaginários. É isso que é incrível, as pessoas não têm noção de como a tecnologia hoje está avançada, né? Minha mãe, ela fica... Otávio, vê o resultado da loto pra mim. Eu fico puto, porque eu falo, pego o celular dela, aperto um botão e falo, resultado da loteria. E ele mostra no visor o resultado da loteria. Só que a pessoa, às vezes, ela não acredita, né, que isso aconteça. O que está escrito ali, moça? Lê pra mim. Peraí que apagou. Ups. Não, peraí. Ali em cima, ó. Foi o que eu tinha falado pro celular, não foi? Eu escrevi, criador dos imaginários. Não, sabe quanto é que custou esse programa? Nada. O Google Voice é de graça. Ou tu acha que tu vai continuar ainda digitando as coisas no computador daqui a 5 anos? Só se tu quiser, né? Porque eu, quando posso, eu falo. Até para escrever texto ou e-mail, tu fala pro teu computador, ele escreve para ti. Qual é o problema? Tá com preguiça de baixar na internet o programa, né? Então deixa eu ver se tem aqui o Wikipédia. Ó, aqui ele cita que o cara que mais usou essa história foi o René Descartes, o francês, famoso, o inventor do plano cartesiano. O cara que inventou que o espaço tem 3 dimensões. Até isso é uma invenção, sabia, né? O ser humano é que criou essa ideia de que o espaço tem 3 dimensões. Não foi Deus, não está na Bíblia. Então, cara, ó, aqui ele fala em René Descartes. Eles estão atribuindo aqui na Wikipédia a René Descartes, a criação em 1637. O termo foi inventado por René Descartes, no livro La Géométrie. Olha que bonito. Show de bola, né? E eu fico assustado que é o que eu digo, a galera tá lá o conhecimento do mundo na tua tela do teu computador. E aí tu fica lá, e aí como é que foi o final de semana? Meu Deus, cara, escrevendo ainda poderia, né, escutar a voz da pessoa pelo Skype, ver a pessoa, e a galera fica catando milho ali, batendo papo, gastando tempo, enquanto podia estar conhecendo tudo pela internet, tudo. E aí o cara tá lá gastando tempo. Fala, meu amor. Ah, fone de ouvido, já ouviu falar? Ah, legal. Não, entendi. Pra tu, né? Não, legal. Computador não é no teu quarto, né? Teu computador não é no teu quarto. Teus pais são sábios, né? Porque pela tua postura na sala eu percebi que tu não tem maturidade pra ter computador no quarto ainda. Mas isso vai melhorar. Não, fica tranquila, querida. Não, fica tranquilo. Ninguém sai, a tua voz não sai na gravação. Fica tranquila que tu não vai ser exposta. Tá? Então, galera, ó, isso acontece, tá? De qualquer maneira, na hora que teus pais confiarem em ti, aí tu vai ter teu computador no teu quarto. Na hora que tu mostrar serviço também, né? Notas boas, tudo bonitinho. Eu lembro que com 12 anos eu já tinha notas boas. Eu falava assim pro meu pai, o João, meu primo, me convidou para ir para Jaraguá do Sul. Ah, beleza, vai. Eu com 12 anos pegava um ônibus em Imbituba, sozinho, ia para Jaraguá do Sul, curtia meu final de semana com meu primo e voltava, porque eu tinha moral com os meus pais, eles confiavam plenamente em mim. Não fazia cagada. Vale a pena, cara, ser normal nessa hora. Vale a pena ser normal, cara. Show de bola! Viva os CDFs! Aliás, hein, já te contei essa? Seja amigo de um CDF. Seja amigo de um CDF. É ele... Ó, mas sabe o que é, cara? É que assim, ó, hoje em dia... achava que ia ter que ser grosso. Hoje em dia, tá na moda ser CDF, né? Eu comentei isso esses dias. Tem aquela história do cara usar um oclão enorme, ter cara de abobado, e aí, é CDF, é nerd. A palavra é na verdade. Só que aí tu vai ver o desempenho escolar do cara é uma merda. Isso é o falso nerd. Nerd é o cara que é bom de nota, que é bom das coisas básicas da vida, né? Que sabe se posicionar, tem postura. Não é o cara que é esquisitão, não é só isso, né? E tem o nerd esquisitão e o nerd que não é tão esquisitão. O cara, por exemplo, o André Sgrotti, que tirou em primeiro lugar nos vestibulares, aí é o cara de Imbituba, da minha cidade. O guri é um surfistão. O guri nunca deixou de pegar uma balada pra curtir a vida. Cansei de ir, o cara tá lá na balada tomando a cervejinha dele e tirou primeiro nos vestibulares todos, justamente por isso, que ele sabia a hora de lazer e sabia a hora de estudar. O cara que pira e fica só estudando, ele
O cérebro dele não consegue absorver todas as informações. E o que tu acha? Tu acha que é o mala que vai abrir a empresa para te empregar? Ou tu acha que é o CDF? O mala não vai abrir empresa, cara. Ele não tem competência para isso. O CDF vai, ele é organizado. E aí ele vai ter os empregados. De repente tu vai trabalhar com o cara pro resto da vida. Vai alimentar a tua família em função daquele cara que tu te confiou e que era organizado, tal. Seja amigo do CDF. Pode ter certeza, o CDF salva a vida do cara. E enquanto o mala não vai abrir empresa. E se ele abrir empresa, cara, não vai conseguir pagar depois do final do mês as coisas, a empresa do cara vai falir, tu vai ficar na mão. Tá beleza? Fica ligado. CDF é um cara do bem. Gente, olha só. Galerinha, anota só mais um tisquinho de tarefa que tu vai começar agora. E aí faz aquele movimento de braço, ó. Eu vou na tua carteira e te ajudo. Além daquela que eu já tinha passado, vocês podem fazer a página... Isso, por isso que eu coloquei os dois para garantir. Show de bola, bem atento. Galerinha, última coisa então. Além dessa tarefa, qual era a outra? Mais página 10, é isso? Show de bola. Começa agora que diminui a tua tarefa, meu querido. Uma galera já até terminou o da 10. Tem alguns minutinhos para tirar a tua dúvida antes de a gente ir embora. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Reflitam sobre os vários assuntos abordados e até a próxima.